Tá, o que eu planejei passar para vocês hoje, é que falta aqui, é uma forma da gente imprimir um PDF, né? Eu acho que é uma coisa que não tem como fugir. Uma hora ou outra vocês vão ter que fazer alguma impressão de alguma coisa, né? Então, aqui eu vou passar duas coisas já. A primeira é como lidar com plugin. E a segunda, de quebra, vocês vão aprender como imprimir um PDF. Então, ó, o objetivo aqui seria eu criar um botão aqui de imprimir para eu imprimir essa lista. É o mais simples, tá? Vou fazer o mais simples possível. Para isso, eu vou usar um cara aqui no meu Git. Eu tenho um plugin aqui que eu já criei chamado PDF. Sugestivo, né? O nome. Esse plugin aqui eu desenvolvi aqui interno e ele é assim, a base, tudo que é impressão de todos os sistemas, a base é essa classe, esse plugin aqui. Então, o que é um plugin para o Cake? O plugin, vocês têm que imaginar o seguinte, imagina assim, tudo que você pode reaproveitar entre várias aplicações, você pode extrair do seu app e criar um plugin, porque aí você consegue reaproveitar aquele mesmo código para várias aplicações. Então, tipo, como toda aplicação que eu faço, inevitavelmente eu vou ter que imprimir alguma coisa, eu já extraí, eu fiz ele uma vez, eu extraí dessa aplicação esse plugin. Então, ele nada mais é do que uma aplicação do Cake. Se você olhar aqui, ele vai ter mais ou menos a mesma estrutura do Cake. Então, tem o view, tem o model, quando tem, controller. A diferença é que pode ver que aqui eu não tenho model, controller, nada. Eu só tenho o config e o helper, porque você só precisa manter na estrutura aquilo que você vai usar. O que você não vai usar, você pode pagar. Essa é a vantagem do plugin. Então, no caso de um PDF, o coração dele está onde? Em qual camada? Uma view. Ele é uma view. Então, ele não tem modelo, ele não conecta com banco de dados, ele não faz nada disso. Ele simplesmente é uma view. Ele só vai dar um output, uma saída daquilo que você quer no formato PDF. Tá? Então, por isso que ele só tem a camada de view aqui. Eu tenho um arquivo de configuração, que é o Bootstrap, e ele tem um helper. Basicamente tem dois helpers aqui. Um helper que imprime documento e um helper que imprime report. Report é um relatório. O documento, qual a diferença de documento e report e relatório? O documento é a NANP, assim, para vocês vão entender. É o certificado de regularidade. E um relatório já é uma listagem, tipo, eu quero saber todos os clientes cadastrados, todos os filmes cadastrados, entendeu? Aí eu chamo de relatório, porque aí é só uma listagem. Então eu criei esses dois helpers para esses dois objetivos diferentes. Quando eu quero criar um documento, eu já uso um documento, ele vai ter características diferentes. E quando eu quero criar um relatório, ele já é mais voltado para listagem, esse tipo de coisa. Esse PDF que eu criei, esse plugin que eu criei aqui, ele depende de uma lib que também eu criei, que chama Make PDF. Eu vou abrir aqui. Então ele não funciona sozinho. Ele depende do Make PDF. Aí o que é o Make PDF? É a mesma coisa. Eu criei aqui uma outra classe que ela é independente do Cake. Por que eu criei ela fora do Cake? Porque aí, se alguém quer usar ela e não usa o Cake, consegue usar. É uma classe que não tem nada a ver com Cake. Ela tem os testes dela, é uma lib externa. Então eu criei essa classe aqui. Então aí o plugin só pegou essa classe e incorporou no Cake. É isso que eu fiz. Eu desencapsulei tudo. Assim. Incorporou no PDF, né? Aí o Make PDF, por sua vez, ele depende de uma lib de um projeto que chama... Cadê? Lá embaixo. Chama FPDF, que é onde começou tudo. É esse cara aqui. Esse cara não foi eu que fiz. Esse cara é um projeto aberto, open source lá, que um monte de gente mantém, que eu acho que nem está sendo atualizado mais. Enfim, chama FPDF, essa biblioteca. Então, ele é o coração mesmo, ele que gera tudo. Só que aí, o que eu fiz? Eu criei o Make PDF porque o Make PDF eu coloquei as coisas que eu uso no dia a dia, tipo, como configurar ele, algumas facilidades que eu não enxergava aqui,
eu criei no Make PDF. Configurações, templates e tal. Depois eu vou explicar. Que é coisa que não tem o FPDF. O FPDF é puro. Ele vai lá linha a linha e criar. Eu quero criar um texto, eu quero colocar uma imagem aqui. Aí tem que ser tudo um a um, né? Aí eu precisava de uma coisa que me desse mais agilidade. Tipo template, configurações padrão, mudar a fonte do documento inteiro, esse tipo de coisa. Aí eu criei o Make PDF. Aí depois eu precisava ligar isso ao Cake. Aí eu criei o PDF, plugin. É isso. Enfim, vamos lá. Como que eu faço para instalar esse cara? Então, primeiro passo. Então aqui, ó, eu já documentei aqui. Então, para instalar o PDF, a instalação que eu tenho que fazer, primeira coisa, clone o projeto na pasta plugins. Tá? Aqui, a documentação, ele está mandando ir lá na pasta plugins do Cake. Eu coloquei assim porque eu normalmente aqui costumo deixar tudo nessa pasta do Cake, porque eu tenho vários projetos, tá? Mas tanto faz você baixar ele na pasta plugin do Cake, que aí todos os seus projetos vão ter acesso, ou direto na pasta plugin do seu projeto. Se você der um dir aqui, ó, você vai ver que tem a pasta plugin aqui, certo? Eu vou fazer aqui só para vocês entenderem que é a mesma coisa. Então, se eu vier aqui plugin, vai estar vazio, porque hoje a gente não está usando nenhum plugin, certo? Então eu vou clonar ele aqui dentro. Então, vou dar o git clone PDF. Git clone, blá blá blá, para PDF, beleza? Então se você der um dir agora aqui, tem a pastinha PDF lá, beleza? Dentro da pasta PDF tem as informações lá do nosso plugin. Agora ele fala, depois clona o projeto do Make PDF dentro da vendor do plugin. Então a vendor é a pasta do Cake, todo lugar onde todo código que você quer fazer de terceiros que não está vinculado ao Cake, que não é no padrão do Cake, você vai jogar sempre na vendor do projeto ou do Cake. Que não é padrão. Que é o caso da Make PDF. A Make PDF não tem nada a ver com o Cake. E aí, quando eu quero usar uma coisa que tem nada a ver com o Cake, mas eu quero usar ela no Cake, eu vou jogar ela na vendor. Então, eu vou seguir os passos que ele falou aqui. Então, eu vou usar o Make PDF. Agora na pasta PDF barra vendor barra make PDF. Entendeu por que coloca o caminho? Ele já criar no lugar certo, senão ele vai criar aqui de novo. Aí, olha lá, ele vai clonando no PDF vendor make PDF. Então agora se eu der um dir no PDF, ele tem, além das informações dele, ele tem a pastinha vendor. E se eu der um dir no PDF vendor, está o Make PDF lá. Então, primeira parte, instalação, ok. Aí o segundo passo que também, toda vez que você for usar plugin, sempre vai ser, você vai ter que fazer, é carregar esse plugin no seu Bootstrap. Então aqui no Bootstrap, ó, eu tenho que colocar esse cara aqui para carregar meu plugin. Mas sempre no Bootstrap ou é específico desse? Sempre no Bootstrap. Nem sempre no Bootstrap, mas é preferível no Bootstrap, porque o Bootstrap ele abrange a aplicação inteira. Se você quiser só num lugar específico, você pode carregar ele só naquele lugar específico, mas normalmente você vai usar plugin em tudo. Então já põe no Bootstrap que não vai te dar problema, entendeu? Então eu vou colocar essa linha aqui, ó, plugin, load. Aí dentro desse array aqui, se você, vamos supor, estou usando 10 plugins, você vai colocando aqui os 10 plugins, na lista dos 10 plugins, entendeu? No caso eu estou usando o PDF.
E aí eu passo, aqui é um array de configuração. Então aqui só estou falando para ele assim, ó, usa esse meu plugin aqui no caso, ele tem um arquivo de configuração de Bootstrap, de inicialização. Então usa ele, eu estou falando, porque senão ele vai ignorar ele. E eu tenho algumas configurações que eu faço no plugin quando ele inicializa. Então é só isso. Tem alguns que você não precisa passar nada, você só coloca o nominho dele aqui e já vai carregar. Tá? Aí dou save aqui. Então agora ele já está carregando. Tipo, toda a minha aplicação já tem acesso ao meu plugin. Tá? Aí, agora já é uma coisa específica do meu plugin. Tá? Você vai declarar o report ou o documento, o helper, né? De report ou documento lá no meu app controller ou no controller que eu quero usar. Então, eu tenho que pegar... Vamos imaginar que a gente vai fazer só lá na lista de filmes. Então, eu vou lá no meu controller de filmes. No controller filmes. Eu tenho que carregar meu helper aqui, ó. Então, eu vou carregar mais um helper que chama pdf. Porque é plugin, por isso que tem pdf. Eu tenho que falar para ele que eu estou usando meu helper do plugin pdf. Eu vou usar o report. Então, document.report. Ou pdf.report, mas poderia ser pdf.document. Tá? Aí, execute a impressão e tal. Tá, beleza. Aí, agora ele já está apto a ser usado em um CTP. Então, o próximo passo é a gente criar uma ação de CTP. Vou criar uma view. Então, eu vou aqui no meu usuários filmes, e vou criar uma ação aqui dentro. Vou chamar essa ação de report. Mas você pode chamar de impressão, imprimir, relatório. Aqui o nome não importa, né? Aqui eu tenho eu já ligo o report com o meu helper report e aí é tudo report. Facilita a vida. Nomes iguais. Deixa eu apagar isso aqui, não quero mais isso. Aí ele sugere aqui, ó, para executar a impressão no seu CTP, você vai criar uma configuração, você vai criar um array aqui de settings e vai dar simplesmente this report create. Então o que ele vai fazer? Com esses settings, que eu já vou explicar, de acordo com esses settings ele vai criar o seu PDF. Só com essa linha aqui. O report create. Sim. Por enquanto, vamos voltar aqui já. Deixa eu comentar aqui. Aí o que falta fazer? Eu vim aqui, né? Criar uma nossa ação aqui. Eu vou fazer um hello world aqui. Não vou fazer ainda. Vou mostrar informação para vocês. Vamos ver se está só chamando esse método aqui. Filmes/report. Expira o meu login, né? Ah lá, ele deu um erro aqui para mim. Could authorize acesso a Unmapped Action Report. O que significa? Então eu tenho que mapear, ele está falando que eu tenho que mapear o report a alguma operação do CRUD. Eu tenho que ligar o report a alguma operação do CRUD para ele entender qual é a autorização que ele tem que buscar. Se eu não fizer isso, ele sempre vai dar pau. Ele não vai deixar eu acessar. Então, como que eu mapeio? Qual que seria a ação correspondente no report aqui do CRUD? Então, a gente tem que ligar a read.
Aí como que eu faço essa linkagem aí? Isso também é uma coisa que vocês vão usar vocês podem usar para outras ações, não só report. Eu vou colocar aqui no before filter do meu controller. Eu tenho que falar para ele que o meu ACL mapeia ações aí a ação de view vai ter mais uma ação aqui que chama report. Então eu vou falar para ele que o meu report está linkado ou ligado ao read do CRUD. Então ACL map actions. Então, esse before filter que eu já expliquei o que é? Não. Before filter é que nem um callback lá. Lembra do before? Eu usei no model o before save, after save? É um callback, né? O before filter é um callback do controller. Então, tipo, toda ação que a gente chama aqui, o index, o view, o add, toda vez que você chama essa ação, antes dele começar a executar o que está aqui, ele chama o before filter. Tá? Então, você colocando aqui antes, você garante que ele vai, antes dele te xingar, ele vai executar isso daqui. Então, aí ele só vai te xingar se realmente tiver alguma coisa errada. Vamos voltar aqui e atualizar. Aí, beleza. Então, agora ele abriu o meu report, só que ele não abriu vazio porque eu não coloquei nada lá dentro ainda, beleza? Eu ainda não fiz nada aqui. Eu dei um echo num report vazio e ele nem entende ainda que é um report. Então, agora a gente já tem permissão ok, a gente já tem a ação criada. Aí outro detalhe importante, quando a gente trata de PDF, vocês viram que quando eu dei report aqui, ele imprimiu o meu layout aqui do Bootstrap, né? Eu chamei de Bootstrap mesmo layout. E um cara vazio. Mas o PDF ele é esse layout? Ele não tem layout, né? Ele é um layout é um arquivo PDF que tem que abrir. Então a gente tem que falar para ele não usar o layout. Então, para eu falar para ele não usar o layout, eu falo layout false. Aí agora se eu imprimir aqui, não imprimiu nada. Certo? Exibir código fonte aqui, tá vazio, né? Aí tem mais um detalhe aqui. Por padrão, ele está abrindo com layout vazio, mas você perguntou uma coisa? Ele está abrindo com layout vazio, só que ele ainda continua esperando que seja um HTML a saída ali. Eu tenho que falar para ele que a minha resposta não vai ser um HTML, vai ser um PDF. Então eu tenho que falar para ele aqui que diz response, o tipo dele vai ser PDF. Tá? Olha lá, agora ele, tá vendo que ele até mudou o formato e ele abriu o meu, olha lá, e deu falha, porque eu não abri nenhum documento, mas ele tentou carregar um arquivo PDF. Ele mandou um reader, né, um cabeçalho para o browser, falando todas as configurações, ó, é um PDF que você vai abrir. Só que não, porque eu ainda não criei esse PDF, mas o browser já recebeu o cabeçalho avisando que é um PDF. Então esses dois passos são importantes aqui, senão vocês não vão conseguir abrir. Ele é independente do meu plugin, tá? Agora vamos para a parte legal, que é criar o PDF. Aí, a minha documentação aqui do plugin acaba aqui, mas no meu Make PDF não. No Make PDF ele tem um How It Works aqui. Então você vai criar você tem que criar um settings. Primeira coisa, você tem que criar um settings. Aqui ele já me dá um settings de Hello World aqui, ó. Então eu vou copiar esse cara, vou jogar aqui no meu report. Então, ó, se eu criar um arquivo que vai chamar helloworld.pdf aqui e que tem um template
e dentro desse template, né, vai ter uma célula com um texto chamado Hello World. Ele tem que imprimir um PDF com Hello World no meio, só isso que ele vai fazer. Aqui é o exemplo do documento, na verdade é o report. Eu vou mudar aqui o... A gente vai usar o report, mas o teste ele estava com... Carregar o PDF do documento. Eu vou mudar aqui para documento, só para testar. Olha lá. Tá vendo? Ele criou um documento vazio só com um Hello World lá, só pra ver se, só pra gente testar se tá funcionando. Porque lembra que eu falei, o document e o report têm características diferentes. O report ele fica esperando que eu dê registros para ele listar. Então por isso que ele deu pau. Como eu não passei nenhum registro para ele listar, ele explanou. E o documento ele não fica esperando registro. O que eu colocar para ele, ele monta o documento. Então o jeito mais simples de testar seria o documento, mas a gente vai usar o report. Então vamos voltar aqui. Report. Aqui eu posso deixar, não tem problema. Aí ele me deu um outro exemplo aqui de report, ó, mais robusto. Então aqui ele já falou que ele vai usar um nome de arquivo. Dentro do meu template, na parte de body, ele vai criar. É tudo. Eu tento ser semântico aqui. Então o template vocês têm que entender que é o layout, né? Aí o body é o corpo do layout. Aí dentro do corpo eu tenho uma linha. Dentro dessa linha ela é dividida em duas células. Aí uma célula eu chamei de Alliance Number e o outro Alliance Name, né? Aí, beleza, fechei meu template. Então é como eu quero que eu imprimo isso. Aí tem meus records, que é o que faltou no meu teste anterior. Meus records, nossa, tem uma coisa mais aqui. Meus records eu tenho que ter, são os registros. Então, quais registros eu quero imprimir dentro desse template? Meu registro número 1 é o Alliance, o number 1, o name, Luke Skywalker. Aí no 2, o number 2 é a Leia Organa. Então, a hora que ele criar o report, ele tem que criar um report com esses dois registros aqui. Confuso? Percebam que esse records ele tem a mesma estrutura de um modelo. Se eu tivesse um modelo chamado Alliance, a hora que eu desse um find, ele ia retornar esse cara dessa forma, concorda? Então eu já criei ele nesse sentido. Então tá lá, ó, ele criou uma linha. Essa linha tem duas células e essas células, uma é o number e outra é o name. E aí se eu tivesse 10 registros lá, ele ia fazer 10 linhas. Bom, os registros eu acho que é o mais fácil. É só eu substituir esse array aqui pelo que retornar no meu find. Beleza? Qualquer find que eu fizer lá e alimentar esse records, ele vai imprimir. Desde que eu configure como eu quero que saia esses registros aqui no meu template, tá? Quanto a essa imagem, tipo, aqui eu usei célula é a forma mais simples de eu imprimir qualquer coisa lá dentro. Mas se eu quiser uma imagem, eu tenho uma célula de imagem. Se eu quiser um código de barras, eu tenho a célula de código de barras. Se eu quiser uma célula de N coisas, eu tenho N coisas. Eu vou mostrar aqui, ó, na documentação aqui, como que funciona esses settings. Aqui eu tenho os nodes, né? Eu chamo de nodes. Então, tipo, eu tenho nodes, que é a célula, que é a forma mais simples.
eu tenho o node, que é a line, que são um conjunto de cells. Eu chamei de line. Se eu quiser fazer um grupo de linhas, eu chamo de group. Se eu quiser fazer um título dentro da minha célula, eu chamo de title. Entendeu? Se eu quiser chamar a célula de imagem, se eu quiser representar como uma imagem, é o image. Checkbox, para fazer só um quadradinho assim, de um formulário, né, impresso, eu chamo de checkbox. O dígito, que são vários quadradinhos para você entrar no formulário com vários quadradinhos, chamo de dígito. Aí eu tenho código de barras, tem duas formas de código de barra. Eu tenho verse, que é como se fosse um documento que tem frente e verso, eu chamo de verse. E eu tenho até esse cara chamado watermark, que é uma marca d'água, se quiser fazer um fundo assim. Então esses são os tipos de nodes que eu criei, que todo documento são as formas mais comuns que eu uso nos documentos. Aí, dentro de cada célula, eu tenho os atributos. Então, aí vem o atributo texto, que é um texto fixo, que é o que eu criei lá no meu Hello World. Quando eu ligo ele a um field name, aí ele tenta buscar dentro do records, que é o que eu fiz aqui. Ó. Eu falei que essa célula ia usar o atributo field name desse cara. Então eu falei que eu quero usar o alias number para imprimir aqui. Aí se eu quiser colocar borda, vou colocar o atributo border. Se eu quiser colocar margem, vou usar o atributo margem. Se eu quiser alinhar ele no centro, na esquerda, direita, eu vou usar o align. Se quiser colocar um título, tá, então, fill, ele vai preencher o fundo, vou colocar uma corzinha no fundo. Então tá vendo que aqui eu vou configurar de acordo com o que eu preciso, né? Fonte, eu quero mudar a fonte. Então é aqui, font family, font style, font size, font text color. Aí tem as fontes do título, o estilo da fonte do título, tamanho da fonte do título, o tamanho da linha, né? Comprimento da linha, a altura da linha. Você pode mostrar a utilização desses dois aplicativos? Vou mostrar já, só estou passando um overview aqui, mas já vou mostrar. Aí a informação de x e y, que é posicionamento horizontal e o posicionamento vertical daquele node, ou seja, daquela cell, daquela imagem, entendeu? O relativo x e y, se eu quiser posicionar relativo ao campo anterior, ao node anterior. Espaçamento de grupo, formatação de decimal, né? Eu mandei esse número, eu já quero formatar. Mesma coisa eu faço com a data, né? Vai vir a data do banco assim e eu quero formatar assim. Aí aqui tem exemplos já, assim, ó. Tem um exemplo completo aqui de atributos. Então vamos fazer o nosso filme primeiro, né? Vou fazer a listagem dos filmes aqui. Dessa forma. Como que seria? Eu tenho que ir lá no meu controller e mandar os filmes para lá, né? Então eu vou fazer aqui no find. Aí agora a gente vai na configuração do report aqui. Então, em vez de usar esse cara, quem que vai ser aqui? Agora a gente tem que configurar o nosso template. Então, vou fazer a forma mais simples primeiro. Qual seria aqui? Filme.nome. O ano, né? Aqui. Eu tenho que criar mais uma célula, né? Criar mais uma célula pro gênero. Nome.
só assim funciona? Aí, só que tá tudo padronizado. Aí agora a gente tem que personalizar, né? Agora a gente começa a brincar com o PDF. Então, tipo, vamos, por exemplo, aqui ele quebrou em 3 células, certo? E como eu não falei nada, ele quebrou em 3 células com tamanhos iguais, tá vendo? Aqui vai até aqui, aqui vai até aqui, aqui vai até aqui. Como o nome é maior do que esses caras, ele tem essa caca aqui de continuar escrevendo. Isso acontece muito no trânsito. Às vezes a gente esquece de limitar o tamanho aqui e ele acaba se sobrescrevendo. Então a gente tem que, por exemplo, o ano, diminuir claramente. A gente vai diminuir o ano aqui, né? Como que a gente faz isso? Eu vou usar um atributo de line width, esse cara aqui, certo? Então, quem que vai receber o line width? O céu que tem o ano. Então, se eu vier aqui, fala line width dele. Aqui, que número que eu tenho que colocar aqui? É em milímetros, tá? Então, toda a configuração do PDF, o padrão dele é em milímetros, porque normalmente a gente usa, ele vai imprimir uma folha A4. Eu vou colocar aqui, vou chutar um número aqui, ó. 50. Vamos ver o que acontece. Nada. Diminuiu muito pouco, eu acho. Vou colocar 10. Diminuiu muito, velho. Mas viram que é assim que a parada funciona. Vou colocar 20. Porque é o que ele faz. Como eu delimitei a célula do ano somente, o restante que sobrou ele dividiu entre as outras duas. Então agora eu tenho que fazer a mesma coisa com o gênero aqui, para ele ainda dar mais espaço para o nome, né? Então eu vou falar aqui o line width do gênero. Tem que ser maior que o ano aqui, né? Aqui eu posso ser uns 50, 40. Aí, 40 já deu. Aí agora ficou certinho. Entendeu? Aí vamos continuar enfeitando aqui. Eu quero colocar os títulos aqui das colunas. Então, título da coluna. Então, eu vou abrir outro cara aqui chamado column title. Títulos da coluna. Deixa eu ver se eu fiz certo. Vamos checar a documentação aqui. Column titles. Tá lá. Vou copiar aqui. Então, column titles, mesma coisa. Eu tenho um array. Isso aqui não preciso. Aqui tem uma linha. E aí eu já coloquei enfeitei aqui. Eu falei para ele que usa o estilo da fonte como B, bold, né? Negrito. Bold não, bold. Negrito. Aí, essa aqui não precisa também. Eu tenho 3 células para cada título de coluna, certo?
Aí uma vai usar o texto nome. A outra vai usar o texto ano. E a outra vai usar o texto gênero. E aí eu tenho que limitar, igual eu fiz lá com o record, né, com o body. Tem que fazer aqui, porque senão fica um de um jeito ou do outro, né? Tem que acompanhar aqui. Se eu coloquei 20 lá, tem que colocar 20 aqui e 40 aqui, né? Aqui eu coloquei como string, mas pode ser número, né? Direto. Ver se tá certo aqui, abrir aqui, fechou aqui, abrir aqui, fechou ali. Tá certo. Ó, nome, ano, gênero. Em negrito, bem em cima das colunas. Entendeu? Borders. Quando eu quero... Borders, no caso aqui, vocês querem todo, né? Sim. Ou só, por exemplo, no body, se eu quiser colocar borda aqui, eu teria que falar aqui a cada linha aqui, border 1. Se eu colocar border 1, eu quero tipo todas as bordas. Se eu quiser só borda na esquerda, eu coloco o L, left. Só na direita, E, right. Só em cima, P, top. Só embaixo, B, bottom. Se eu colocar 1 aqui, o que vai acontecer? Tá vendo? Coloquei todos. Aí se eu quiser também no título, eu tenho que fazer a mesma coisa lá. Certo? Falta um título, né? No nosso relatório aqui. Então eu tenho que criar aqui, dentro do meu template, um header. Aí é a mesma coisa, tipo, eu quero criar um header. No caso aqui, eu vou fazer a forma mais simples, que seria criar uma outra linha aqui, uma célula, que tem um texto, que eu vou chamar de filmes cadastrados. Ó, filmes cadastrados. Aí eu vou brincar com ele, né? Tipo, quero centralizar ele. Então, vou colocar align center, C. E aí eu quero colocar ele maior lá. Então, teria que colocar font size pt. Não é Partido dos Trabalhadores, não. É ponto. Aqui o padrão, se não me engano, está 10, eu vou chutar aqui uns 14. Vamos ver o que rola. Então ele tem que ficar centro e maior. Ó, centro e maior. Ficou um pouquinho maior só, dá para deixar maior, né? Vou colocar nos 18. Vamos colocar assim, ficou maior. Aí, mas está muito grudado aqui, assim, então vamos aumentar o tamanho da linha. Line 8. Chutar aqui também, que nunca sei decora aqui, mas vamos colocar uns 20. Esse aqui é muito estranho aqui, 20. Tá bom. Entendeu?
que mais que daria para colocar aqui? Eu quero colocar um sumário aqui para falar quantos filmes tem cadastrados. Então a gente chama de sumário. Então eu vou ver aqui, depois do body aqui, definir. Nossa, mais que eu não sei decorar. Esse cara aqui. Aí eu fiz errado, que é um N só. O sumário ele tem uma particularidade, que eu posso criar uma variável lá dentro. Porque eu quero contar quantos filmes tem, né? Não, aqui é outra parada. Isso aqui é assim, é que eu fiz, no exemplo que eu fiz aqui, eu tinha vamos supor que eu tivesse um campo preço do filme, vai. E aí eu quisesse somar esse preço no fim e apresentar no fim o total do valor de todos os filmes. Aí eu teria que criar uma variável que eu chamei de sum of customer aqui, que aí eu fico somando aquele field, aquele campo. E aí depois eu apresentei no fim como sum of customer. Mas como eu quero só mostrar a quantidade de filmes, eu posso sumir com esse cara, sumir com esse também, simplificar aqui, simplificar tudo. Então vou criar uma célula só que eu vou chamar aqui de total de filmes. E aí eu vou usar entre colchetes uma variável especial que eu criei no meu make PDF lá, que eu chamei de record count, que é o contador de registros. Então ele vai dar o contador de registros que ele imprimiu depois do total de filmes. E aí eu vou colocar em itálico aqui para ficar mais chique. E também eu vou aumentar o espaçamento dessa linha aqui para ele não ficar grudado lá. Olha lá, total de filmes, 13 filmes. Aí, só para finalizar, eu posso criar também um footer aqui, né? Do mesmo jeito que eu criei um header para o nosso título, eu posso criar um footer aqui, né? Para colocar algumas informações. Então, vou copiar também lá no footer. Vou jogar no meu template. Então, esse footer aqui, eu vou colocar... Tira esse cara aqui. Opa, fiz... Nossa, isso. Eu vou tirar esse cara aqui. Se eu quiser colocar uma linha e dentro dessa linha eu vou colocar duas células. Eu quero mostrar a data que ele imprimiu. A date, que é mais uma variável reservada aqui que eu criei. Mais uma palavrinha aqui. E o número e a página que ele está, né? Porque pode ter mais de uma página. Então vai ser a página de páginas. Duas células, eu vou colocar essas células aqui também. Só para deixar diferente. Colocar uma borda
mas só no topo, só para ele fazer uma linha assim. Então, border top. Ó, ele colocou um footer aqui impresso em tal, com uma linha em cima. Ah, mas eu quero jogar essa página aqui no canto. Então, eu tenho que falar right. E também ficou muito grande, tá pequenininho. Font size pt, sei lá, 6. Ficou aqui. Opa, eu vou pro right aqui.